muitos anos atrás, eu tinha uma confecção, eu fabricava roupa para halterofilista, chamava pumping iron, puxando ferro em inglês. Então o halterofilista sempre teve um problema, ele é grande em cima e fino embaixo, né? A cintura fina. Então eu fabricava camisas pro cara, tipo um triângulo. Aí eu patrocinei muita gente e tal. Eu fui o primeiro brasileiro a participar, a visitar um concurso Mr. Olympia lá em Columbus, Ohio. Em 1986 eu tô falando isso. Muitos anos, acho que você não era nem nascido. Que ano você nasceu? 89. Então, em 86. E eu tive o prazer de jantar com Arnold Schwarzenegger, quando ele era o cara. Na época ele era o grande halterofilista, era o fisiculturista mais importante do mundo, né? Antes dele virar artista, de virar governador da Califórnia, etc. Então, eu tive a oportunidade de jantar numa mesa junto com ele e visitar e conhecer esse mundo dos halterofilistas. Aí e eu viajava muito para o exterior, né? Numa dessas viagens, eu estava em Nova York procurando modelagem para confecção e eu me deparei pegando um metrô errado lá, acabei saindo num centro de exposições que tem em Nova York, chamado Jacob Javits Convention Center. E nesse lugar eu vi que tinha uma feira de invenções. Aí eu falei, Inventions Exposition. Eu falei, caramba, que porra é essa? Vou entrar pra ver, né? Eu entrei nessa feira e nunca mais saí desse mundo. Por que tu trabalhava com roupa para fisiculturista? Porque eu tinha confecção e eu encontrei esse nicho. Eu achei que isso era uma coisa bacana e era um nicho que não era explorado, as pessoas não se preocupavam. Os caras compravam camisa larga, ficava larga, super larga, porque eles eram grandes em cima e a camisa ficava super larga embaixo. E eu comecei a fabricar roupa específica para eles, porque era um nicho específico de mercado. Aí a tua marca ficou conhecida entre esse nicho. Ficou super conhecida. Inclusive, eu fui até convidado para ser, na época, presidente da Federação Paulista de Culturismo, de tanto que eu patrocinava os fisiculturistas no Brasil, né? Legal. Mas disso para chegar no fato de, tipo assim, esse cara que inventou essa bag do delivery chegar em ti com essa ideia. Então, você como vê. É que isso acontece? Então, aí rolou. O que aconteceu? Isso foi. Em 1992, eu fundei a Associação Nacional dos Inventores. Por quê? Porque aí depois que eu fui nessa feira, muita coisa aconteceu. Eu comecei a trazer vários projetos interessantes para o Brasil. Aí eu montei uma empresa de marcas e patentes, que não era a Associação Nacional dos Inventores ainda. E aí eu fui... Isso eu não contei em podcast nenhum, que eu vou contar aqui para você agora. Eu fui para Brasília. Eu liguei para o gabinete de um ministro de Ciência e Tecnologia na época. E eu pedi uma audiência com ele, porque eu queria ajudar os inventores. E eu queria saber se o Ministério da Ciência e Tecnologia podia ajudar os inventores. Tinha interesse. Aí eu marquei uma audiência com o ministro. Aí quando eu cheguei na sala dele, ele olhou pra minha cara e falou assim: quem te mandou aqui? Eu falei, ninguém. Você participa de alguma associação? Alguma entidade? Eu falei, não. Tem algum político que você conhece que indicou pra você vir aqui? Eu falei, não. Ele falou, então eu não posso te atender, porque você tem uma empresa privada e eu não posso te atender. E realmente ele tá certo. Pelos princípios das leis, né, governamentais, a empresa pública não pode fazer negócio, não pode assessorar, não pode conversar com a empresa privada. Conversa com associações, com entidades, etc. E eu saí chateado. Um jornalista me acompanhou nessa entrevista, nessa reunião, e a gente saiu chateado de lá. Aí esse ministro falou para mim: por que você não funda uma associação? Mas o teu objetivo era ajudar os inventores brasileiros. Financiamento. Era ter financiamento, era pegar esses inventores independentes e tentar ajudá-los em alguma coisa para levar os projetos à frente. Mas que inventores eram esses que estavam precisando dessa ajuda nessa época? Então, inventores, porque na verdade no Brasil você sempre teve ajuda no lado científico, no lado acadêmico. Faculdades, universidades, as pessoas que desenvolvem tecnologia no Brasil tem ajuda do CNPq,
dos órgãos governamentais, quando você faz parte de uma instituição. Agora, quando você é um inventor independente, você, gente como a gente, você tá aqui no estúdio, mas você fala, porra, tive uma ideia, cara. Bolei um negócio pra resolver um problema do meu carro. Que roubaram o meu carro, eu inventei um alarme diferente. Aí você fala, o que eu faço agora que eu bolei isso? Então, eu quero esse tipo de público. É esse tipo de público que a gente atinge. Um inventor independente, e a gente chama de inventor isolado. Nessa época tinha bastante? Sempre teve muitos. Muito, mas volumes absurdamente grandes. O brasileiro é um povo muito criativo. Você não tem noção o que tem de inventor no Brasil. Aí o que aconteceu? Eu saí chateado do gabinete do ministro, inclusive eu coloquei isso no meu livro, eu tenho um livro que eu escrevi, que chama Como Ganhar Dinheiro com uma Boa Ideia. E eu coloco no começo do livro que eu saí chateado, triste, no gabinete do ministro. Só que aí eu fundei a Associação Nacional dos Inventores. Fiz o que ele falou. Anos depois, 30 anos depois, eu encontrei esse ministro num restaurante. Ele já não era mais ministro. Aí eu me aproximei dele no buffet, que ele estava pegando comida. Aí eu falei para ele, ministro, porque sempre um ex-ministro é chamado de ministro, como o presidente, o ex-presidente é chamado de presidente, né? Eu falei, ministro, tudo bem? O senhor não lembra de mim, né? Ele falou, não. Eu falei, o senhor conhece a Associação Nacional dos Inventores? Ele falou, conheço, é muito famosa, né? Eu falei, ela existe por sua causa. Ele ficou espantado, botou o prato em cima da mesa, ele falou, como assim? Eu falei, quando o senhor era ministro da Ciência e Tecnologia, eu estive no seu gabinete, o senhor me pôs para fora do seu gabinete, porque eu não estava representando nenhuma entidade, e eu fundei a Associação Nacional dos Inventores. Ele ficou bobo, mandou eu sentar na mesa dele, fez uma festa, chamou os amigos dele para contar a história, tirou foto comigo. Ficou doido. Por quê? Porque ele viu que esse cutucão que ele me deu... Esse fora? Né, fez com que eu, num primeiro momento, saísse chateado, que eu saí, eu não vou mentir para você, isso eu nunca contei publicamente, eu saí chorando naquela esplanada dos ministérios. Eu chorei, eu falei, pô, eu nunca fui tratado tão maltratado assim por um ministro ainda. Por que o cara me tratou dessa forma? Eu não entendia na minha cabeça, né? Eu também não tinha maturidade para poder entender esse tipo de coisa. Aí eu saí muito chateado. Só que depois eu agradeci. Tanto que na época, quando eu encontrei esse ministro, que era o José Gondenberg, inclusive um abraço a ele aí, se ele um dia ver esse podcast... eu agradeci, eu falei para ele, agradeço por tudo que aconteceu, porque senão não existiria a Associação Nacional dos Inventores. Que tipo de invenções estavam paradas nessa época porque não tinha ajuda? Cara, eu vou te falar o seguinte, sempre, eu vou te falar, o único cara que ajudava os inventores há muitos anos atrás, na época do teu avô, chamava Jânio Quadros. Ele adorava, você sabe quem é o Jânio Quadros, já ouviu falar? Claro. Ele foi presidente, inclusive, do Brasil. Ele, quando foi governador, ele toda segunda-feira, ele abria o gabinete dele, fazia fila na porta para ele atender os inventores. Ele adorava ver as invenções. Isso pouca gente sabe. Cara, interessante. Eu recebi uma vez um senhor de uns 85 anos, que participou dessa época. Ele me trouxe, inclusive, um livrinho de uma associação muito antiga de inventores que tinha na época, e onde tinha foto do Jânio Quadros atendendo os inventores, a homenagem que o Jânio Quadros fazia aos inventores brasileiros. Então era um dos poucos políticos brasileiros que adorava atender os inventores. E eu vou te falar o seguinte... nunca na história do Brasil teve alguém que pegasse essa bandeira do jeito que eu peguei, né? De ajudar os inventores, de pegar os projetos, de levar os projetos à frente, de assessorar os inventores, de ajudar a fazer as patentes, de pegar esses projetos, levar para as indústrias, fazer a ponte entre o inventor e a indústria, entre o inventor e o investidor. Entendeu? Que isso a gente faz tudo lá na associação. Inclusive,
lá na sede da associação tem o Museu de Invenções, que eu fundei em 1996, Sim. que é o único museu de invenções da América Latina. E lá eu coloco em demonstração pública todos os protótipos dos inventores brasileiros. Só para eu entender, então, tu trabalhava com confecção de roupas para fisiculturistas e a tua marca deu certo e tu começou a viajar. Foi para os Estados Unidos, Sim. viu um museu lá em Nova York. Aí tu se encantou. O que tinha lá? Aí hoje em dia a palavra dos digitais é pivotar, né? Pivotar. Aí eu pivotei de confecção para escritório de patentes. E aí eu fundei a associação. Então, o que te motivou foi esse museu que tu viu em Nova York. Sim. O que museu tinha? Não, a Feira de Invenções. O que tinha lá? Era 92 isso? Era em 1990, mais ou menos. O que tinha lá de mais revolucionário naquela época? Tu lembra? Cara, eu conheci o inventor da realidade virtual. Caramba. Eu conheci o inventor da raquete de matar mosquito, que a gente tem hoje. Sim. Eu conheci... Quem mais de produto conhecido hoje? Tanta coisa, cara, que eu vi. Aí eu comecei a frequentar essas feiras de invenções. Lá? Nos Estados Unidos. Tinha... Aliás, tem até hoje, né? Só parou por causa da pandemia. Existem só nos Estados Unidos, pra você ter uma ideia, mais de 50 exposições de inventores por ano.